Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E então vocês trazem hoje a sua intenção para a prática. Aqui ela vai servir a quem ela pode alcançar. E entrando numa ideia de que tudo pode ser novo, porque tudo é novo. Cada dia que amanhece é novo, cada movimento é novo. Então, nos conectamos com esse milagre de tudo ser sempre novo. Nós vamos aquecer um pouquinho as mãos, trazendo um pouquinho de circulação, sinta seus dedos, e vamos no centro da palma, nós temos o coração da palma, Thala Hridaya. E nós vamos massagear um pouco com o polegar da outra mão, fazendo movimentos circulares. Então, isso ativa a circulação de maneira geral, né? Pensando que esse nome em sânscrito é coração, então é o coração que nós estamos massageando. Coração da mão, da palma. Na outra mão, estimulando e nos ajudando a trazer presença, a chegar aqui agora. Então, lembrando que você pode estar tranquilamente sentando na sua cadeira, onde você estiver, não importa, é possível praticar muito, mesmo se você não tiver condições de sentar no chão. E se estiver sentando no chão, usando almofada, manta, tudo que você achar necessário para trazer conforto para os seus quadris, para os seus joelhos. E aos poucos nós estamos então liberando esses movimentos. Nós vamos estimular um pouquinho os dedinhos também dos pés, então só quem estiver sentado, só movimentar um pouquinho os dedos, fazer de conta que está tentando tocar piano com os dedos dos pés, tentando separar o movimento deles. É só sentindo que já está trazendo um certo calor, uma certa movimentação interna também, lá em todos os seus vasos, em todas as articulações. E da mesma forma que nós temos Thala Hridaya da mão, nós temos Thala Hridaya dos pés. Então, bem no centro, onde tem a bolinha, a almofadinha do pé, e daí cai nesse centro, uma certa depressãozinha. Nós podemos massagear ao mesmo tempo aqui, nos dois pés, o coração das solas. Também estimulando ainda mais especificamente a circulação da parte baixa. E relaxe, sentindo a respiração, e nós vamos praticar o Kaleshwara Mudra. Então, assim as pessoas fazem o coraçãozinho, né? É a mesma coisa, os polegares juntos, né? Só que o terceiro dedo, o dedo médio, ele fica estendido nas duas mãos. E nós tocamos as falanges dos outros dedos e deixamos os dedos médios estendidos. E os polegares
apontam na direção do peito, na parte baixa aqui do osso externo. Não precisa grudar, empurrar, só deixar na direção aqui da parte inferior do osso, relaxando os ombros, onde naturalmente os seus braços se acomodam, os braços ao longo do corpo, os cotovelos relaxados, apontando para o chão. E aqui, para onde os dedos médios apontam, não importa, depende da sua mão. Às vezes, quando os polegares vêm para o peito, vai um pouco mais para baixo, mais para cima, não importa. Só apontando, então, os seus polegares, as pontas dos polegares, na direção do peito. E nós vamos fazer uma respiração aqui, igual a inspiração e a expiração do mesmo tamanho. Então, se você fechar os olhos, colocar a pontinha da língua lá no alto do palato superior e sentir o que é possível nesse momento, respirar, se em 1 ou 2 ou 3 tempos. Relaxe bem os seus olhos e observe se é possível você encontrar uma contagem para inspirar em 1, 2, 3 e 4, segura 1, 2 e expira 1 e 2 e 3 e 4, uma breve pausa de um tempinho e de novo inspira. Relaxa o abdômen, relaxa as costelas e perceba nessa inspiração de 4, numa breve segurada de 2 e numa expiração de 4, numa brevíssima pausa de 1, perceba toda a movimentação no abdômen, na caixa torácica, lá no seu peito. E vá relaxando mais e mais, mais e mais o assento do corpo. Sinta os seus isquios bem plantados, ou na cadeira, ou na almofada, ou talvez diretamente no chão, ou bloco, o que você preferir. Desde que os quadris não tenham o menor, o mais leve desconforto. Eles precisam estar totalmente confortáveis. Deixe os quadris elevados, além, acima dos joelhos. Esse mudra, esse gesto, ele favorece a memória, a concentração e ele ajuda a liberar os pensamentos fixos, as ideias fixas, as manias, as implicâncias, os hábitos que nós temos, que desejamos modificar. Então, ele pode ser usado com esse propósito de mudança de hábitos, de abandono de adições, né, de vícios, de 10 a 20 minutos todos os dias. Então, uma vez ao dia, se você deseja se libertar de alguma ideia fixa, de alguma coisa que sempre fica voltando e paralisando você,
utilize o Kaleshwara Mudra com essa intenção, por 10 minutos, todos os dias. Kaleshwara é o nome de uma divindade do tempo, então seria o Senhor do tempo. E o que isso nos traz é essa ideia de que não há tempo, de que sempre é tempo, ou sempre existe um momento de alguma coisa se transformar, de alguma coisa ser modificada. Sem drama, sem sacrifício, né? Então, a ideia dessa possibilidade de não ser escravo do tempo, mas ser o senhor do tempo, nós podemos imaginar que se o nosso vaso se quebra, e nós não precisamos juntar os pedaços, que fica um pouco difícil, mas nós podemos nos amolecer o barro e fazer sempre um vaso novo. Expire, desmanchando o gesto. Relaxe as suas mãos como quiser. E fechando os olhos, ou mantendo seus olhos fechados, afirme, aprecio, e daí você completa com qualquer mudança que você queira. Aprecio ser calmo, ser paciente, qualquer coisa que você deseje modificar, você coloca então, completa a frase com uma afirmação. Aprecio, sentindo que já aconteceu, já transformou. Relaxando. Nós vamos agora fazer um trabalhinho com os pulmões. Então, uma cadeira, onde você estiver, nós vamos segurar na cintura, sentindo os ossos do quadril. E nós vamos fazer uma expiração pela boca por 7 vezes. Então, nós estamos aqui trazendo um condicionamento para os pulmões. Tá? Então, com suavidade, sem força, essa expiração vai ter um som, o som de A. Tá? Então, inspirando. Inspirando pela boca, pelo nariz, desculpa, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. E perceba lá o seu umbigo, o movimento do umbigo. Agora, nós colocamos os polegares embaixo das axilas, relaxando os cotovelos, relaxando os 4 dedos de cada mão. E nós vamos fazer uma expiração, outra vez pela boca,
Só que em vez de simplesmente soltar o queixo no ar, nós vamos fazer mais ou menos um círculo com os lábios e vamos expirar U. Então, nós vamos sentir agora as costelas, tá? Então, inspirando pelo nariz. Você vai completando, respira daí somente pelo nariz. E agora, na terceira fase, nós vamos expirar também com som em com os lábios se tocando sem força, tá? Então, simplesmente relaxe as suas mãos viradas para cima. E agora nós vamos sentir a garganta. Esse exercício de 3 fases, né, que faz vibrações, né, desde o umbigo, passando pelas costelas, chegando na garganta, tem esse benefício para os pulmões. E como nós completamos 7 vezes 3, 21, né? 21 respirações, tem, quando nós completamos, nós percebemos que tem um efeito que favorece um estado meditativo. Então, você pode fazer antes da sua meditação, se você desejar. Ainda também nesse sentido, né, do Kaleshwara e agora dessas respirações, proporcionando uma capacidade de atenção, de concentração maiores. Nós vamos experimentar agora um trabalho de observação deitadas, então, aonde quiser. Nós vamos nos deitar e, como nós sabemos que o trabalho de esqueleto, de musculatura, então tudo isso depende de um aprendizado cerebral. Então, nós vamos observar como esse estímulo, esse acordar do cérebro ligado no movimento favorece, facilita os movimentos. Então, o corpo tem essa estrutura que não é o bater com martelo, né? Fazer uma coisa forçada, muito repetitiva, mas sim uma integração, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo, quando nós desejamos abrir o quadril e fazemos vários movimentos, fizemos uma aula só disso, não fazer essa coisa de sacudir, né? Então, tudo que sacode, tudo que isso o cérebro não registra de uma forma saudável, né? Então, é até um risco.
E também, se tiver algum problema na cervical, aquela coisa do giro, atrás, você percebe que quando nós vamos com a cabeça, nós não giramos a cabeça, nós vamos e voltamos. E esse movimento eu vou fazer agora, só para ficar claro o que eu estou querendo dizer, mas esse movimento aqui, isso é arriscado. Então, tudo que tem um risco, se não tiver uma cervical muito bem alinhada, isso só vai machucar. Então, evitando esse movimento que não é saudável, a gente não faz esses giros que comumente, né, em muitas situações as pessoas indicam, né? Então, não faça, tá? E não sacuda. Aqui, aliás, esse sacudir da borboletinha, isso já trouxe muitos problemas para bailarinos, porque é um exercício clássico do balé, né? Só que até o balé já se modificou ao longo dos anos, de tantas pessoas machucadas na velhice, bailarinos, o próprio balé já não pratica mais esse sacudir, tá? Então, aqui, nós vamos simplesmente deitar com conforto, soltar tudo e observar. Então, você fecha seus olhos e observa a sensação dos quadris, a sensação da cabeça, não precisa querer corrigir nenhuma posição, corrigir nada, só observe o contato dos pés, das panturrilhas, se tem contato, se não tem, se os lados são diferentes, normalmente são. Então, a sensação que você tem quando deita, se tem soltura, se não tem. E agora, tendo feito esse escaneio, né, essa observação da sua sensação, você vai flexionar aqui os joelhos, né? Então as pernas estão flexionadas e os pés estão apoiados. Não precisa grudar o pé no bumbum, então apoie o suficiente que mantenha conforto. Também lá longe fica um pouco forçado. Então aqui onde existe conforto para você apoiar. E você vai observar aqui só o movimento do quadril. Esse movimento, essa rotação é extremamente usada, né, nos movimentos que a gente faz sempre. Então, nós vamos ajudar o cérebro a compreender esse movimento, entender todo o mecanismo e todas as conexões, tá? Então, nós vamos ajudar com a respiração, não poderia deixar de ser, porque praticamos yoga. Então, expirando, nós vamos deixar subir o cóccix e a curvinha lombar desmancha. Faça esse movimento bem devagar e veja. Então, vai lá, exagera um pouco, inspirando e expirando. Então, deixa o nariz apontando para o teto. E agora, observe que quando você empurra o cóccix lá para o chão, e pronuncia a curva lombar, o queixo, a cabeça se movimenta. E depois, quando você traz a curva lombar para o chão, também existe uma movimentação. Tá? Então, agora descanse e observe. Observe essa conexão agora sem se movimentar. Então, só percebendo
E quando intencionalmente eu movimento o cóccix, aquelas vértebras lombares, o osso sacro, a cabeça também se movimenta como uma reação, a região cervical. Então, existe uma ligação, uma resposta, uma integração, né? Agora nós vamos colocar as mãos aqui, né, no abdômen e observar, então, toda essa musculatura, toda essa conexão, né? Da região abdominal com a região torácica, da região lombar, com a região dorsal, com a região cervical, com tudo, com ombros, quadris, ombros e tudo. E nós vamos ficar aqui e imaginar que a pelve, agora nós vamos nos concentrar na região pélvica. Então, a região pélvica, aqui onde tem a ossatura, né, pubiana, então essa região baixa nós chamamos de região pélvica. Então, aqui nós vamos imaginar um relógio e você vai do 6, marca 6, 12. Então, faça esse movimento devagar e se concentre nas sensações que você tem e perceba que o movimento vai se tornando um pouco mais solto. Então, precisa ser devagar para perceber. E na medida que a amplitude do movimento vai lá embaixo no 6, volta lá no 12, você percebe que quando esse movimento cresce, alcança um pouquinho mais, sem intenção, naturalmente existe um engajamento da musculatura. Então, a musculatura abdominal dos glúteos vai se engajando no movimento, na medida que o movimento vai ganhando mais amplitude. Então, você está promovendo uma lubrificação de todas as articulações envolvidas e a cabeça relaxada, sem intenção, se movimenta, sem intenção. E agora, quando completar uma expiração lá no 12, relaxe e solte suas pernas, uma de cada vez, e perceba se houve alguma diferença na extensão das suas pernas. Então, perceba o efeito desse movimento. Então, estamos despertando o cérebro para trazer vida a esse movimento, trazer saúde. Volte com os pés apoiados e agora você vai movimentar da 3 horas para 9 horas, né? Ou 9 para 3, tanto faz. Então, relaxe, não precisa desmanchar a curva, só relaxe os quadris e movimente, então,
para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Naturalmente, as coxas e os joelhos vão se movimentar e você deixa se movimentar aquilo que, sem intenção, acompanha o movimento pélvico. Devagar, sentindo a respiração, você vai movimentando e também percebendo que o primeiro movimento que você fez estava mais travado, mais reduzido. E agora toda a inteligência do seu cérebro ligado na sua região pélvica vai incrementando o movimento, vai trazendo maciez, vai trazendo alcance. E você percebe que a cabeça também dá uma leve roladinha, não intencional, mas que ela tende a ir para o lado oposto das pernas. O lado do quadril que se eleva é para onde a cabeça naturalmente vai. E voltando ao centro, novamente você estende e percebe. Percebe suas pernas ainda mais longas, mais livres. Então, observe tudo que vem acontecendo. Agora, nós vamos movimentar apenas o pescoço, né? Então, o queixo. Então, imaginar a mesma coisa, o 12 e o 6. Então, o nariz levemente sobe e levemente desce. Aponta para o 12, inspirando, e aponta para o 6, expirando. Então, procure movimentar bem devagar. Pode soltar os braços. E da mesma forma, você percebe que aos poucos vai lubrificando e o movimento começa a se tornar mais amplo, sem forçar, sem intencionar, naturalmente libera o movimento. De novo, solte as pernas e perceba como está o corpo, como são as sensações. E voltando, nós vamos agora fazer círculos
com a pelve, começando lá no 6, lá embaixo. Você vai na direção que quiser, só preste atenção, porque depois nós vamos mudar. Então, expirando, comece para abaixando um lado, vai para o 12, abaixa o outro lado. Então, desenhe lentamente um círculo pequenininho. Na medida que vai sentindo mais conforto, experimente aumentar um pouquinho o círculo. Não tenha pressa, deixa a cabeça mole. Quando chegar a próxima vez, lá no 12, você vai inverter o sentido. Então, expire e, inspirando, comece invertendo o sentido. Bem lentamente, bem pequenininho, sem pressa, observando toda a atenção e concentração, foco no movimento pélvico. Respirando livremente e sentindo a movimentação pélvica. Novamente, quando chegar a próxima vez no 12, simplesmente relaxe, solte os braços, solte as pernas e observe. Voltando com o apoio dos pés, deixe os braços soltos e agora deixe que naturalmente e um pouquinho agora intencionalmente a cabeça vai se movimentar na medida que o reloginho da pelve se movimenta. Então, no mesmo sentido, o nariz desenha no ar um pequeno círculo que acompanha o movimento pélvico. Procure integrar esses movimentos. Vamos devagarinho interromper e
mudar a direção. Relaxa os olhos, relaxa o rosto, relaxa o queixo. E só movimentando pequenininho. Você vai perceber até o atrito da cabeça com a superfície onde você está deitado. E devagarinho, interrompendo. E novamente soltando. E agora relaxe completamente, fique aí uns instantes e perceba agora como está a musculatura das suas costas, a sensação da musculatura do abdômen. O seu cérebro está totalmente atento ao seu esqueleto, aos seus músculos. Ele despertou todo o esqueleto, toda a musculatura, acordando o corpo todo. E a conexão indissolúvel, mente e corpo. Devagar, você vai recolher as pernas, rolar para a lateral, para poder sentar-se. E se sentando na beira da cama, no chão, onde você estiver, puxas, mudra, entrelaçamos os dedos e damos uma espreguiçada. E expire, solte. E agora nós vamos ficar de pé. E ficamos de pé. Então, para dar uma espichadinha extra aqui, nós vamos recolher a inspiração lá embaixo, expirando, soltar. Então, sem arrebitar e sem empurrar para frente, simplesmente dê uma andadinha para você perceber como a sua pelve está totalmente alinhada, totalmente confortável e estável, né? E de novo, inspiramos e expiramos, mais uma vez, inspiramos e expiramos. Esse trabalho que nós acabamos de fazer é de um método, né, que se chama ABM, Anat Baniel Movement. É um método todo de terapia, né, para inclusive paralisia cerebral, uma série de questões, né? É bom fazer e depois só observar o corpo, mas como aqui a gente vai continuar a nossa aula, nós vamos trabalhar um pouquinho as posturas de Padangusthasana,
né? Que são as extensões que nós fazemos às vezes deitada, né? Na posição deitada, nós simplesmente estendemos ou para cima ou para a lateral. E agora nós vamos, aquela seria Supta Padangusthasana, e agora Padangusthasana não Supta, não deitada, né? Então, trazendo uma extensão aqui posterior, continuando nessa intenção de estender, né? De facilitar o movimento, de lubrificar. Então, nós vamos usar a nossa faixa, o nosso cinto, e vamos utilizar, dependendo de como você está hoje, agora, você vai utilizar uma cadeira alta, normal, ou uma cadeirinha pequena, ou um banquinho, um puff, qualquer coisa, tá? Então, nós vamos começar com a perna direita, eu vou fazer ao contrário, se você estiver assim, do meu lado aqui, a sua perna direita vai estar perto da parede, né? Então, começando aqui com a perna direita. Se isso for demais, se provocar o quadril fazer uma elevação, use um apoio mais baixo, tá? Algo mais baixo. Que nós precisamos ficar com o quadril exatamente na mesma altura. Nós não queremos fazer esse movimento, tá? Queremos que a coluna permaneça numa linha reta. Então, estende aqui e simplesmente mantendo o pé, tem uma leve micro direção para fora, mas o dedão ainda aponta para frente, né? E aqui nós não queremos ficar com a coluna pendendo no vazio, nós queremos alinhar, então aqui. Também não queremos que caia lá na frente, né? Então, simplesmente sentindo aqui esse alinhamento, nós vamos utilizar a faixinha e só segurar aqui com os ombros longe das orelhas, sentindo o corpo centralizado, então não pende para o lado esquerdo, mantém no centro, a coluna não faz nenhuma inclinação. A coroa da cabeça está lá para cima, então não tem inclinação para trás, nem para frente, nem para lateral. Eu mantenho aqui e mantenho os cotovelos perto do corpo e deixo a ponta do pé molinha para a faixa puxar. Respirando. E ficamos aqui por alguns instantes observando a sensação, observando inclusive o esforço de equilíbrio, né? Então, o tornozelo da perna esquerda está num trabalho intenso de manter o equilíbrio, de se condicionar para equilibrar o corpo. Expire e relaxe, solta a faixinha. Nós vamos agora deixar o joelho flexionar e vamos deixar, mantenha a cadeira onde o que estiver apoiado para não escorregar, né? Então, agora só traz o joelho na direção do calcanhar. E nós mantemos agora essa linha aqui reta. Então, é como se nós estivéssemos fazendo aquele apoio no chão, né? Aquela extensão com as mãos lá no chão e a perna se estendendo. Pode inclinar um pouquinho aqui o peito na direção da sua coxa. E simplesmente sustentando aqui. Respirando, mantendo o joelho bem estendido e relaxando o quadril. Então, eu não segurei o quadril aqui, né? Então, continuamos
Esse trabalho é um trabalho também de abertura do seu quadril, de liberação. Se for uma coisa muito difícil, naturalmente você pode manter a ponta do pé apoiada, em vez de estar com o pé inteiro no chão. E voltando, inspire e volte. Com a força da inspiração e da coroa da cabeça. Estenda novamente. E agora, nós vamos fazer de 3 formas. Simplesmente sustentar aqui. Se quiser elevar, se perceber que dá para elevar, colocar um apoio embaixo. Se não precisa do apoio, você vai sustentar no equilíbrio. Se precisa do apoio, vai apoiar a mão na parede e vai subir com os cotovelos estendidos aqui. Sem deixar a coluna inclinar. E, se preferir, segurar com a mão do mesmo lado, você pode liberar o outro braço para o alto. E vai desmanchar, expirando. E descansando. Observe a diferença entre um lado e outro. Então, vamos trabalhar agora a Padangusthasana na lateral, com a perna direita no chão e a perna esquerda estendendo. Então, lembrando que você pode usar o tamanho de apoio que quiser, a altura que quiser, tá? Menor, maior, ou até um degrauzinho mesmo, um livro, qualquer coisa que você sinta que já foi suficiente para criar extensão, né? Então, nós vamos inicialmente estender, como fizemos do outro lado. Então, deixando a ponta do pé sem empurrar, simplesmente alinhando o quadril, olhando para frente e cuidando para não ficar um quadril mais alto que o outro. Então, mantendo a perna estendida, mantendo o dedão aqui. Quando nós intencionamos que o pé fique totalmente para frente, não é o dedão que indica, é o centro do pé, né? Agora, como nós queremos uma micro abertura no pé, nós vamos deixar que o dedão aponte para frente, tá? Então, aqui. E mantenha lá essa extensão e cresça. Procure sentir que existe uma intenção de subir na coroa da cabeça. Então, esse ponto na coroa da cabeça não quer ir para trás nem para frente, ele quer ir para o alto, né? Enquanto você segura lá a extensão na perna esquerda. E mantém o corpo centralizado, sem entregar o corpo
para o lado direito, para ele não derrubar a lateral direita. Daí nós relaxamos, soltamos e vamos alinhar o joelho com o calcanhar. Então, soltando aqui, existe uma grande extensão na coxa, né? E em todas as articulações internas, lá na sua pelve, em todo o quadril. Muito bom. Então, lembrando que aqui nós entregamos o peso do quadril, não resistimos, entregamos e deixando agora aqui o peito vá na direção da coxa e mantendo a nuca longa, não precisa forçar, mantenha a nuca longa. Depois que sente que entregou completamente, para voltar, nós vamos inspirando, pressiona o pé, inspira com a força da coroa da cabeça e volta. Expira, relaxando. E voltando. Agora, estendendo, né? Se quiser, vai elevar, se for possível elevar, e segurar. Se não quiser sustentar o equilíbrio, se tiver alguma dificuldade, pode encostar as costas contra a parede para sentir a elevação aqui. Se quiser, encosta e eleva, tá? Ou simplesmente como preferir, tá? Sempre mantendo os dois lados do quadril na mesma altura. Inspirando e desmanchando. Fazemos agora a Padangusthasana para lateral, né? Então, nós vamos abrir, começando então com a perna direita. Aqui. Então, se quiser, encoste na parede. Então, inspirando, nós elevamos. Expirando, nós abrimos. Né? Então, aqui eu vou deixar assim, segurando com o cotovelo estendido. E se desejar apoiar, seguro lá, ou coloco alguma coisa até mais alta, se eu sentir que é possível manter essa expansão lateral um pouco mais alta. E o braço como quiser. Eu posso utilizar aqui o Prithvi Mudra para me trazer estabilidade. E para desmanchar, eu inspiro, venho para frente, expiro e desço.
A mesma coisa do outro lado. Então, inicialmente, nós elevamos, inspirando e expirando, levando para a lateral. E quando quiser desmanchar, inspirando e expirando. Nós vamos agora fazer uma postura de torção, né? Então, nós vamos fazer 2 seguidas e a primeira você vai fazer no chão ou na cadeira. Quem estiver na cadeira, quem for utilizar a cadeira, vai fazer a elevação aqui e se sente que força muito o quadril, vai usar algo menor. Então, nós começamos com a perna direita, né? Então, com a perna direita apoiada aqui. Quem estiver utilizando a cadeira. Expiramos, então, estende o braço até aqui, ou se o ombro não incomoda, pode ir até o alto, e expirando aqui, sem modificar a posição, simplesmente olhando para a parede e utilizando o apoio da parede para as mãos, sem modificar a altura do quadril. Fica aí quem fez esse lado e aqui a perna direita, né? E podemos sentar num apoio ou simplesmente aqui, a perna está na lateral, eu vou inspirar e expirar, segurando e abraçando aqui. E cuidar para não flexionar a nuca, simplesmente levando a coroa da cabeça para o alto e respirando, mantendo bem o apoio do bumbum no chão sem levantar. A intenção é de que a inspiração alongue o espaço das vértebras e na expiração eu possa fazer a intensificação da torção, com os ombros distantes das orelhas e mantendo o peito aberto. Quem está com as mãos apoiadas na parede, intensifica a aproximação das costelas, das escápulas, e o distanciamento entre ombros e orelhas. E para desmanchar, nós utilizamos uma expiração para abandonar o esforço, inspirando de novo, crescendo a coluna e expirando,
trazendo de volta ao centro. Agora, fazendo o outro lado, então quem está de pé, com o apoio do pé para facilitar, simplesmente vai colocar a perna esquerda agora em cima do apoio, o pé esquerdo, nós flexionando a perna esquerda, né? Senta no seu apoio lá para não deixar a lombar cair para trás. Eu não posso torcer aqui, jamais, isso vai me causar problemas na coluna. Então, utilize ou a almofada ou a manta, o que for preciso, né? Estende bem. Inspira, expirando, torcendo, apoia lá, abraça e sustenta a sua torção da mesma forma que fez do outro lado. Muito bom. Expirando, retornando. Nós vamos agora mais uma postura, né? Acabamos de fazer Marichasana e agora a Ardha Matsyendrasana. Nós vamos fazer, quem estiver no chão, espera um pouquinho, e na cadeira da seguinte forma. Sente-se com a lateral direita para a parede e a expiração volta-se para a parede e apoia da mesma forma, num banco ou numa cadeira. E se sentir que dá conta, se a lombar dá conta, cruza a direita por cima e force aqui. E nós aqui começamos então, a direita cruza, utiliza seu apoio se precisar, pode manter as duas flexionadas se puder, sem que o pé esteja embaixo do corpo. Inspirando, expirando, abrindo, e aqui você abraça, deixa a perna direita bem soltinha para poder usar como alavanca. Então fique aí ou com a perna de baixo estendida ou com a perna de baixo flexionada, e se quiser, se puder intensificar, o cotovelo ainda vem mais para frente, e se puder alcançar a pontinha dos dedos e segurar lá atrás, também é ainda uma maneira de intensificar a sua torção. Sempre na intenção de alongar a coluna na inspiração e sustentar a torção na expiração. Lembre-se que o quadril, para onde o corpo se volta, essa lateral do quadril, ela está mais para trás.
em relação à outra lateral. Da mesma forma, quem estiver na cadeira, o bumbum direito, que está na direção da parede, está mais para trás do que o bumbum esquerdo. E desmanchando o esforço, expirando, desmanchando a torção, sem que a coluna diminua de espaço. Aumenta o espaço para poder distorcer. E trocando. Agora, quem está na cadeira vai colocar a sua lateral esquerda em direção à parede. Quem está no chão, a perna esquerda por cima da direita, ou com a direita estendida ou com a direita flexionada. Se precisar, usa o apoio. Primeira coisa, deixa o bumbum esquerdo ir mais para trás. Então, o quadril esquerdo foi mais para trás em relação ao quadril direito. Perna, relaxa, coxa esquerda relaxa para poder vir na direção do abdômen com a força da mão direita. Inspirando, braço esquerdo vai, expirando, abrace. Então, hoje eu vou fazendo tudo em espelho para facilitar para vocês. Então, solte abrindo o peito, sinta a respiração, deixe as inspirações fazerem um alongamento da coluna, não levante o bumbum esquerdo do chão, mantenha os dois isquios em conexão, bem equilibrada a coluna entre um isquio e outro. A região pélvica, a importância do trabalho pélvico, né, que nós fizemos inicialmente, é que essa bacia é a bacia de apoio da coluna, que é a árvore da vida, que é a sustentação, né? Então, a bacia também, a área pélvica também acolhe vários órgãos, né? E a saúde desses órgãos depende da saúde da região pélvica, de toda a ossatura, musculatura e tudo mais, né? Então, a pelve é um ponto fundamental, né, na estrutura do nosso organismo. Então, permitindo sempre a inspiração crescer a coluna e a expiração sustentar a torção. Então, criando espaço, criando abertura, criando novos olhares, vendo de outras formas, olhando lá o que fica escondido atrás. Então, relaxe o esforço antes de desmanchar e conscientemente use uma expiração para fazer a distorção, para voltar para o centro, usando todo o espaço que a expiração promove. E daí, nós vamos passar para o nosso relaxamento final. Então, apoie suas vértebras, todo o corpo, solte-se. Suspire.
Leve lá os ombros para longe. Se sentir que precisa fazer um balancinho, faz um balancinho. Para acomodar ainda melhor toda a área lombar. E fique aí na posição de Shavasana, enquanto vamos aqui conduzindo vocês. Veja que a sua respiração relaxe totalmente, que ela fique livre, leve, à vontade, sem condução, simplesmente sendo recebida, acolhida e trazendo ritmo natural, favorável. Perceba que o seu peso é totalmente absorvido pela superfície onde você se deita e, na verdade, absorvido pela terra, pela mãe. Você expira qualquer desconforto físico, mental, emocional. Você deixa que a mãe absorva e transforme. Você se solta agradecendo esse apoio, esse suporte, essa sustentação. Agradecendo a sua disposição de praticar. Apreciando o aprofundamento do relaxamento. Pés, tornozelos, joelhos, coxas, completamente largados, relaxados, quadris relaxados, abdômen relaxado, tronco todo relaxa, coluna toda relaxa, a extensão das costas descansa, as laterais do tronco relaxam profundamente. Você percebe que os seus ombros se soltam, percebe que os seus braços se largam, toda a parte interna apontando para o alto, as palmas livres apontando para o alto, braços completamente relaxados, as mãos macias, molinhas, soltinhas, os dedos moles, pescoço mole, a nuca mole, o queixo solto, a cabeça largada, totalmente acolhida, totalmente relaxada. Todo o rosto relaxa, testa lisa, faces lisas, queixo solto, sem qualquer tensão. Couro cabeludo livre de qualquer tensão. Olhos moles, língua mole. E você acolhendo uma restauração completa, um rejuvenescimento total de todos os seus sistemas,
de todo o seu ser, relaxando, repousando, relaxando. Se preferir, se precisar permanecer relaxando, permaneça. E se quiser, aos poucos, passar para a postura fetal, sem pressa, assuma a postura fetal. Para quem desejar se sentar, sente-se com conforto, com a curva lombar, não desmanche a curva lombar, mantenha, sem forçar. Deixe o assento se acomodar sobre os isquios, na almofada, na manta, na cadeira, onde estiver. E sinta a leveza da coluna que se estende, da cabeça que se expande. Olhos moles, rosto relaxado, ombros relaxados. Perceba inteiramente os benefícios da sua prática. Dedique a todos os que você sabe que necessitam